Fala comigo, Vascão. Terminou agora há pouco em São Januário o jogo entre Vasco e Juventude. Depois de 40 dias sem jogar em São Januário, o Vasco retorna e infelizmente não consegue alcançar a vitória. Foi um jogo muito ruim, muito ruim. Eu vou até fazer uma pergunta para você, vascaíno. Você tá com raiva? Você tá puto com o resultado do jogo? Não deveria ficar, vascaíno, não deveria ficar, porque o time é esse aí. O time é esse aí. Nós não temos banco, nós não temos peças qualificadas. O Coutinho sozinho não vai fazer milagre. Entendeu? Você reclamou do Léo Pelé, vascaíno? Reclamou? Você viu o gol do Juventude hoje? Pura e simplesmente o jogador do Juventude olhou e Michael e Piton, deixa eu dar uma corridinha aqui. E acabou. E entrou na área, escolheu o canto e fez o gol. E o começo do jogo foi assim, foi trocação. O Vasco também teve suas chances e, infelizmente, a bola parava, insistia em parar no pé do Hugo Moura. Não é um mau jogador, é um bom jogador ali para aquele meio campo, brigador, pegador, que se aventurou a pisar na área, se aventurou no ataque. E, infelizmente, a bola estava sobrando para ele e a melhor chance dele, a bola sobrou na marca do pênalti. E ele, infelizmente, fez o que um jogador de marcação está acostumado a fazer. Bicou para o alto. Quis Deus que, logo depois, o nosso... Esqueci o nome dele agora, né? Acho que é Martínez. Roubou a bola. E, no momento que ele roubou, conseguiu tocar a bola para o Payet. Eu, desesperadamente, falando, rola para o Verratti, eu nem tinha observado que era o Payet, e o Payet conseguiu acertar o chute, né? Como eu falei, o Vasco teve 3 chances anteriores com o Hugo Moura, o Payet conseguiu acertar o chute, empatar o jogo, e graças a Deus que empatamos naquela bola, tá? Porque o segundo tempo foi pavoroso, Não tivemos jogada, não tivemos nada. O Paiva tentou fazer aquela mexida mágica dele, não funcionou no segundo tempo, né? Tirou o Suíço, né? Tirou o Colômbia e tentou consertar as bobagens dele, né? Porque ele inventou um Pumita que é um jogador bastante ofensivo, mas defensivamente esquece. E, infelizmente, hoje o Pumita nem ofensivamente não arrumou nada. O Suíço, quem estava pedindo o Suíço no time, eu acho que hoje ficou explicado por que o Paiva não escalava ele, não vinha escalando ele, né? Não acrescentou nada, não acertou nada, com exceção da roubada de bola ali que resultou no gol do Payet, nada. Levou um cartão amarelo. Beleza, para a estreia, uma assistência, um cartão amarelo e um péssimo jogo, eu acho que tá bom. E assim foi. Ele tentando consertar, a torcida começou a entrar em desespero, começou a pedir Coutinho, e ele atendeu. Tirou o Payet, que vinha fazendo uma boa partida, uma partida muito boa, e colocou o Coutinho, que infelizmente não acrescentou nada. Entrou no lugar do Payet e jogou pior do que o Payet. Veja que o Payet não jogou mal, mas o Coutinho, por causa do time, não dele, o Coutinho não conseguiu desenvolver um bom futebol. Porque o time já estava no desespero, tentando fazer ligação direta com o Verratti. Mais uma vez ficou provado, o Verratti com a bola no pé não existe. Não existe. O melhor lance do Verratti foi um cruzamento do Piton, que também não existe, já está na hora de dar um banco no Piton, né? E ele cabeceou, mas eu acho que ele escolheu o canto errado, porque ele escolheu o canto que o goleiro está fazendo um movimento para aquele canto. Entendeu? Mas tudo bem, podia ter sido gol, podia ter sido defesa, podia ter ido para fora. O goleiro pegou e o Verratti foi isso no jogo. Além da luta de sempre, o Verratti foi isso no jogo. E o Piton foi isso no jogo. E naquela de tentar consertar, naquela de tentar partir para cima, colocou o Leandrinho, colocou o Souza. O Souza não vinha jogando. Entrou para jogar ali os 10 minutos finais, contando com acréscimo. E
acrescentou o quê? Mais um cartão vermelho para a conta do Vasco. Uma entrada estúpida, estúpida, no meio de campo. Se o jogador do Juventude estivesse com o pé firmado no chão, poderia ter quebrado a perna do jogador do Juventude. Ele confundiu vontade, disposição com agressão. Foi o que aconteceu. E o Juventude, que estava retraído, pedindo pelo amor de Deus para o Vasco não achar um gol, porque o Juventude abriu mão de atacar, e o Vasco, naqueles 15 minutos finais, começou a pressionar, encostou o Juventude lá atrás, só que não assustava, não assustava. Com exceção da cabeçada do Verratti, que eu já falei, o Vasco não assustava. Entendeu? A correria do Ryan de nada resolveu, porque não adianta você botar o Ryan de um lado, o Leandrinho do outro, para impor velocidade, se a bola não chega com qualidade, se as decisões tomadas são erradas. E depois da expulsão do Souza, o Juventude tomou conta do jogo, deixou de se defender e começou a ameaçar o Léo Jardim. E já agradeceu a Deus por ter um goleiro como o Léo Jardim? É, vascaíno. Temos que agradecer muito. No final a torcida estava vaiando o Léo Jardim porque ele estava retendo a bola, porque era o que ele tinha que fazer. A transmissão do jogo falou que, poxa, era o que ele podia fazer, e eu concordo, era o que ele podia fazer, porque toda vez que ele chutava a bola para frente, ela retornava com perigo contra o gol. Hoje a sorte esteve a nosso favor para não perdermos o jogo. E ele fez uma defesa, assim, espetacular. O jogador do Juventude bateu de 3 dedos, aquela bola que, pô, costuma ir lá no ângulo de curva, e o Léo Jardim achou a bola, fez a excelente defesa, e ali ele livrou o Vasco da derrota. Porque bateu o desespero, correria para lá e para cá, desacerto total. O Coutinho parecia... Tem um desenho antigo do Pica-Pau, não é do Pica-Pau, tinha um urso, que agora eu não lembro o desenho, que ele ficava perdido, dava um desespero nele, ele ficava balançando para lá e para cá, não sabia se correr, não sabia o que fazer. Era exatamente o Coutinho, perdido. Ele vinha para pegar a bola, bola passava. Ligação direta para o Verratti. Aí a defesa cortava, ele voltava. E não conseguiu se achar naquele meio de campo. E foi isso. O jogo foi terrível. O Vasco conseguiu fazer um primeiro tempo, os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, quando foi aquela trocação ali com o Juventude, o Vasco conseguiu ofensivamente criar alguma coisa. Depois que conseguiu o empate, parou. O primeiro tempo foi um jogo igual com o Juventude. E o segundo tempo, esquece. Esquece que o Vasco não atuou no segundo tempo. O domínio de bola que o Vasco teve no segundo tempo foi, como eu já disse, foi porque o Juventude recuou. E o Vasco não tem qualidade. Por isso que eu falo, vascaíno, não adianta ficar com raiva, não adianta ficar irritado. O time é esse. É com esse time que nós vamos até o final do Brasileirão e até onde Deus permitir na Copa do Brasil. Vimos hoje que vai ser difícil, muito difícil, o jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava vencendo de 2-0 o Vitória, deixou empatar e o Vitória quase virou. Sim, o Atlético Mineiro sem Hulk, sem Paulinho. O Scarpa entrou no segundo tempo e sem se esforçar, visivelmente se poupando. E o Vasco, tentando se poupar, quase perdeu o jogo. E quando foi para o desespero para tentar vencer o jogo, quase perdeu o jogo. É isso, vascaíno, não tem muito o que falar. Infelizmente, comentar jogo do Vasco é chover no molhado. É um tempo bom e o outro ruim. Normalmente é o primeiro tempo ruim e o segundo tempo bom. Mas hoje o Vasco fez um primeiro tempo mais ou menos e o segundo tempo inexistente. Muito ruim. E o Souza... Não dá, né, Souza? Conseguiu realizar seu sonho de voltar a jogar no Vasco, mas só de estar no grupo. Porque jogar você esse ano
você não vai conseguir jogar. Não tem como. Vou falar um pouquinho da arbitragem, que estava dando muita falta a favor do Juventude, faltas similares a favor do Vasco ele não dava, principalmente no Verratti. Mas não foi a arbitragem que influenciou no resultado. Fora isso, fora essas inversões de falta, nada. A arbitragem passou batida. É isso, vascaíno. Curte, se inscreve, compartilha, comenta. Fala comigo, vascaíno. Eu quero te ouvir. Um abraço e saudações vascaínas.